Irmãos e irmãs, 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina. Nesse dia, no ano de 1531, aconteceu um milagre portentoso no México, em Guadalupe, a manifestação de Nossa Senhora, através de São Juan Diego, um índio recém-convertido, que foi instrumento, dessa aparição, dessa manifestação de Deus através de Nossa Senhora para aquele povo. O evangelho de hoje fala de uma visita. Como posso merecer que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A primeira leitura que foi proclamada da carta de São Paulo aos Gálatas também fala da visita de Deus. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, o tempo de Deus, da salvação, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, portanto, para nos resgatar. Deus é um Deus que faz visitas. O Natal é uma visita do Senhor. Na história, Deus entra na história do mundo. Deus entra na nossa história. E nos convida para sermos dele. Nos convida a nos abrirmos para ele. Olhar para ele. E a aparição, a manifestação de Nossa Senhora em Guadalupe é uma das coisas mais portentosas da história da humanidade. Não é nem só da fé. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ter algumas coisas assim que são verdadeiros prodígios. A abertura do Mar Vermelho, que sustentou a fé de Israel por séculos e séculos, traduzido no boca a boca. O milagre daquela noite onde um mar se abre e depois um mar se fecha. Depois, se a gente quiser, Fátima, aparição em Fátima. 70 mil pessoas debaixo de uma chuva como essa, vem a chuva parar, o sol aparece, dança no céu, desce na terra, volta e depois volta a chover. Para 70 mil pessoas. E Guadalupe. Poderíamos mencionar outros fatos, mas esses três, talvez, sobretudo, assim, chegam a ser escandalosos para a realidade de Deus, E para a realidade de Deus que visita através e com, porque quis assim, da Virgem Maria. Nós temos aqui no Evangelho essa visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, quando Maria vai apressadamente à casa de Isabel e Zacarias, 150 quilômetros de distância, de muita subida. Maria vai a pé e cumprimenta Isabel. E diz a palavra, quando Isabel escuta a saudação de Maria, o cumprimento de Maria, que foi o shalom dos judeus, É assim que eles cumprimentam, shalom, a paz. Diz ali então que João Batista, no ventre de Isabel, começa a pular, e a tradução melhor seria dançar de alegria. O menino fica rodopiando na barriga da mamãe, começa a chutar sem parar. E a mãe sente que o bebê está alegre, está eufórico. E Isabel mesma fica cheia, repleta do Espírito Santo. Alegria e cheio do Espírito são dois temas que andam juntos no Evangelho de Lucas e depois no outro livro que Lucas escreveu, que é Atos dos Apóstolos. Ficar alegre e ficar cheio do Espírito Santo. São os dons de Pentecostes, que vão acontecer 33 anos depois, só depois da Páscoa de Jesus, no dia do Pentecostes. Mas tudo isso porque Maria é a arca da aliança. Maria vai ficar na casa de Isabel 3 meses, diz a palavra, Fica com a sua prima Isabel. Como a arca da aliança, séculos antes havia ficado, ela tinha sido perdida e tinha sido reencontrada. E quando reencontrada, Davi a deixa 3 meses na casa de Obed-edom. E diz que por causa da presença da arca, aquela casa foi profundamente abençoada e o povo daí volta a ter suas vitórias, contra os inimigos. Lá no livro do Apocalipse, o final da Bíblia, São João diz, eu vi a arca da aliança no céu. E vi então um grande sinal, a arca desaparece e aparece uma mulher grávida, a Virgem Maria. E aí vem o combate com o dragão, com a serpente e a vitória do povo por causa da mulher. Então Maria visita, e a sua visita tem unção, a sua visita comunica graça, comunica bênção, porque ela carrega Jesus como a arca da aliança. E a Isabel faz esse grande elogio a Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aí ela reconhece, logo que a tua saudação chegou, o menino não para de pular de alegria. E aí é dada a Maria o dom maior. Para a gente ir para o céu, a gente tem que ser o quê? O que a gente tem que ser? Você quer responder santo, sim ou não? Para ir para o céu tem que ser santo, tem que santificar, sim ou não? Tá certo. O que é santo? Mateus 5. Santidade é
Bem-aventurança. Nós vamos ser bem-aventurados. Jesus um dia vai subir no monte e vai falar: bem-aventurados os, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, porque terão, deles é o reino dos céus. Portanto, santidade é ser bem-aventurado, é a vida bem-aventurada. Isabel vai dar esse título a Nossa Senhora. Maria é a primeira das bem-aventuradas. Bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que creu, aquela que teve fé. Maria é bem-aventurada. Então, a primeira vez que a palavra bem-aventurança vai aparecer nos evangelhos, muito antes de estar na boca do próprio Jesus, está na boca de Isabel como profecia, mas também como louvor e reconhecimento. Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Porque será cumprido o que Deus te prometeu, porque você acreditou. E aqui está para nós, meus irmãos, a bem-aventurança da fé. Deus fala com a gente, mas eu preciso ter fé de que Deus está falando comigo. Preciso ter fé de que aquilo que Ele está falando comigo é o melhor para mim. Preciso ter fé de que se Ele falou isso comigo, eu serei capaz disso. Porque Ele vai me dar a graça disso, senão Ele não tinha falado comigo. Deus só fala com você o que Ele está disposto a te ajudar. Né? Por isso a fé é uma bem-aventurança. Nós somos muito desconfiados. Tudo que nos convida para a gente abandonar o pecado, abandonar as nossas estruturas tão enraizadas de ser, essa cópia mal feita que às vezes você se tornou do pai que você nem conheceu, da tua mãe que não sei o quê. Aí Deus entra na nossa história, nos visita e nos convida a darmos um passo adiante. Aí nós somos tão desconfiados. Acho que é coisa da minha cabeça, né? Mas e se eu ficar sozinho? Aí se ninguém me amar? Aí se der errado? Aí eu não consigo. Aí que medo que eu tenho. É uma desconfiança de Deus. Então, primeiro, fé. Deus fala com a gente e está falando comigo. Quando é que Deus visitou você? E não foi uma vez só que Ele visitou. E a última visita também não foi a última. Vai ter uma próxima. Nosso Deus é um Deus de visita. Mas eu preciso ter fé. Estou sendo visitado por Deus ou é coisa da minha cabeça? Não é coisa da sua cabeça. A sua cabeça não quer perdoar quem te magoou. A sua cabeça quer vingança. Não é coisa da sua cabeça. A sua cabeça não quer que você vire uma pessoa decente, digna. A sua cabeça quer conforto, cervejinha e espetinho. A sua cabeça quer falar mal de todo mundo. A sua cabeça não quer docilidade. A gente sabe muito bem que os convites de Deus não são coisa da nossa cabeça, gente. A sua cabeça não quer rezar, ela quer dormir até mais tarde. A sua cabeça não quer pegar o terço, ela quer mais um episódio da Netflix. A sua cabeça não quer mais serviço, envolvimento com coisas e pessoas. A sua cabeça quer ficar no cafofinho. Vou atender não, faz de conta que eu não estou. A gente sabe muito bem o que não é a nossa cabeça. É visita de Deus, mas é preciso a bem-aventurança da fé. É Ele que está falando comigo. E fé que Ele sustenta o que Ele mesmo disse. Que Ele sustenta o que Ele mesmo pediu, convidou, chamou. E aí existe uma alegria, meus irmãos, que só a fé traz. Só a fé completa. Esse tal do vazio, esse tal do tédio, esse tal da coisa ruim que eu sinto aqui, isso é falta de alegria. Mas de uma alegria que vem da fé e de coisas da fé. Não vem do dinheiro, não vem do prazer, não vem de um passeio, não vem de finalmente conhecer tal praia, comprar tal carro, construir tal coisa na casa. Isso dá para nós umas injeçãozinhas de alegria que dura quantos dias? E faz parte da vida isso aí. Mas nós precisamos ter uma alegria que vem da fé. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho fé. Não, você não tem fé. Você tem umas crenças na cabeça. Você não tem fé. Se eu olhar, se você for contar a sua vida, qual é a história de fé que você tem? Qual foi a coisa que você fez ou tem feito, única e exclusivamente por fé? E a resposta é nenhuma. Você não faz nada por causa de fé. Você tem fé que Jesus nasceu no Natal, morreu na Sexta-feira Santa. E se eu disser para você que o corpo dele apodreceu no túmulo, você vai ficar ofendido, vai querer até me bater. Porque não, o padre falou lá, catequista um dia disse que ressuscitou. E você acha que isso é ter fé. Não, mas eu tenho fé. Não, você tem convicções de dogma. E isso é importante. É importante, eu também tenho. Mas o que é ter fé? É olhar para si e identificar em si. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não fiz, por causa de Jesus, por causa da visita dele na minha vida. Isso aqui eu sou, e nem é tão natural em mim, eu sou por causa de Jesus.
Isso aqui eu abri mão por causa de Jesus. Isso aqui eu estou buscando por causa de Jesus. Aí eu vou tendo histórias de fé. E isso produz alegria. A alegria que preenche vazio e tédio. E muitos de nós teimamos em não ter essa fé. Então se eu perguntasse assim, para Nossa Senhora, para a Virgem Maria: você tem fé? Ela ia dizer que sim ou que não? Ela ia dizer que sim. E por que ela tem fé? Porque daí ela tem umas histórias de fé para contar. Enquanto a gente não tiver uma história de fé para contar, a gente não tem fé. Histórias de fé. Não de coisas que eu acredito porque a Igreja Católica disse. E é bom que você acredite nos dogmas da Igreja Católica. Mas aí você precisa ter uma história de fé com essas coisas. E as pessoas não têm. E veja, não são histórias mirabolantes e radicais, não. É a história do parar de beber, a pessoa não consegue. É a história do parar de ser moleque, voltar cedo para casa, respeitar a esposa e filho. O cara não consegue ter essa história de fé. É a história de parar de reclamar de uma mãe que você teve, muito narcisista. Ai, pai, parece que a minha mãe era apaixonada pelo meu irmão. Tudo ela brigava comigo, tudo passava pano pro meu irmão. Como é que foi sua mãe? Conta para mim sua mãe. O casamento da sua mãe. A sua mãe foi casada com um homem omisso, malucão, cachaceiro, perdeu tudo no jogo, com bebida, lá naquele fundo de sítio. Aí essa mãe, mal casada, mal amada, projetou no irmão mais velho, homem. Sempre assim, né? Como que uma afetividade de casamento e com a filha. Com a filha só aqui. Tá, essa é a sua história de fé. Perdoa essa senhora, essa mãe ignorante, neurótica, sei lá quem foi sua mãe, meia narcisista, não consegue? Não. Já me contou a história dessa tua mãe 10 vezes. Aí quando veio o padre Murilo, deu tempo de contar para ele umas 5 vezes. Agora com o padre Leandro você já está querendo contar pela 2ª vez. E no convento você já marcou um horário também, já conversou com a Basileia, mas falta a Kiara, falta a Gabriela e falta... Mas eu tenho fé, padre. Tem nada. Escreva uma história de fé. Perdoe essa mulher, gente. Essa é a sua história de fé. E o dia que nas páginas da sua vida você puder dizer que no Natal você vai lá, ainda leva um presente, dá um abraço. E quando a sua mãe dá aquelas bolas fora, porque ela só elogia o teu irmão. Ela só celebra o teu irmão homem. Com você vai ser uma agulhada. Você até vai relevar, a mamãe tá velha, né? Sempre foi meio linguarudazinha, mas é mamãe, né? Aí a alegria que não tem chega, o tédio que tem sai, por causa de uma história de fé. E nesse exemplo, nós precisamos cada um encontrar o seu próprio exemplo. Pergunta para quem está do seu lado, você consegue encontrar o seu exemplo? Ele precisa fazer homilia até meio-dia hoje. Uma história de fé. A própria Virgem Maria tem histórias de fé. Que a convidaram, que a esticaram, onde ela deu passinhos e venceu o medo. Não temas, Maria, encontraste graça. Então ela estava com medo. E agora ela vai fazer algo dentro dessa história de fé. E cada um de nós precisa encontrar a sua própria oportunidade de ter uma história de fé. Porque a primeira bem-aventurança é a bem-aventurança da fé que escreve uma história. A fé que escreve uma história. E não a fé que senta, não faz nada, não renuncia a nada, não sacrifica nada, não se projeta em nada, mas diz assim, não, mas eu tenho fé, porque eu sou muito católico. E Deus visitou o mundo em Maria. E quando Ele visita, Ele comunica o Espírito, que tem alegria e que tem a unção. E aí hoje é dia então dessa grande visita. Era o ano de 1531, um homem chamado Juan Diego, já senhor de idade, quase que um cinquentão. Os espanhóis tinham chego no México há apenas 9 anos. Não havia ainda nem os mestiços. Eram os índios aqui, os espanhóis ali. A evangelização não andava de jeito nenhum, muito atravancada. E já vi todas aquelas questões também de que muitos desses que vieram, vinham apenas para explorar, para conquistar, por causa do ouro, por causa da riqueza. Os primeiros franciscanos, dominicanos, carmelitas, os frades vêm para evangelizar e ficam no meio dessa confusão toda, de um povo que é cristão, mas faz o mal para os índios, dos índios que têm seus ídolos, seus cultos, suas idolatrias. E aí então, Juan Diego ele já tinha se convertido e pedido o batismo. E nesse ano de 1531, no inverno que fazia, ele vai passando e no alto de uma montanha ele vê uma mocinha meio que flutuando no ar entre nuvens, uma adolescentezinha que o chama pelo nome. E ele vai lá e é Nossa Senhora que começa a falar com ele.
falando: eu sou a mãe de Deus, eu sou a mãe do Salvador, de Jesus Cristo. E aquele ano, na cultura deles, dos índios, da religião deles, era a soma de uns números que falava de um tal Deus Sol que viria. Por séculos e séculos eles tinham isso nessa cultura, que eles seriam visitados por um Deus, por um Salvador. E nem eles sabiam explicar isso. Era uma profecia que existia entre eles. Pois muito bem, ela fala: vai falar com o senhor bispo. Fala que eu quero uma capelinha aqui, que é para ele construir uma capela para a mãe de Deus, do Salvador Jesus Cristo. Ele nem fala o espanhol direito, como é que ele vai falar com esse bispo? Ele vai, o bispo o atende e não leva ele a sério. Achou que aquilo era a simplicidade de um senhor quase que pueril, né? Ah, tá. Passa um tempo, ela chama ele de novo. Fala com ele de novo. E ela fala: mas ele não vai acreditar em mim. Eu não sei nem me expressar direito. Como é que ele vai achar que isso é sério? Eu não vou mais não. Porque ele vai ficar bravo. E ele é do lado dos espanhol, né? Vai que manda prender, sei lá. Aí ela vai dizer uma frase tão bonita para ele: não estou eu aqui que sou tua mãe, Juan Diego. Vai lá, eu estou com você. Aí ele vai, com muita insistência, consegue um horário de novo com o bispo. O bispo, para se livrar dele, coisa que você e eu faríamos também, falou assim: então faz o seguinte, pede para ela me dar um sinal, para ela te dar um sinal, né? Vou acreditar, todo mundo que aparecer aqui dizendo que viu Nossa Senhora, complicado, né? Pede um sinal. Aí passa um tempo, ele vê a aparição de novo de Nossa Senhora e pede um sinal. Olha, ele falou que ele precisa de um sinal. E ali, milagrosamente, tem flores muito bonitas, que não condiziam com a época do inverno e da neve, né? E aí então ela fala assim: pega essas flores e leva pro bispo. Ele não tinha onde levar, ela falou assim: leva no teu manto, na tilma, no poncho dele. Ele coloca as flores no peito, dobra aqui o manto, né? E vai lá. O bispo dá um chá de espera nele, está atendendo muita gente, até que ele entra. Fala: ah, a Virgem, a Santa Mãe de Deus, mandou eu trazer isso aqui para o senhor, umas flores. Pois não. E quando ele abre para pegar as flores, o manto dele tinha virado o quadro de Guadalupe. A imagem de Nossa Senhora está toda impressa ali, né? E as flores caem pelo chão. E ali já foi o suficiente para o bispo, né? Construir então, hoje é aquela grande basílica, mas construir a igrejinha para Nossa Senhora. E aquilo vai desencadear muitas e muitas conversões, vai facilitar a pregação cristã. Por quê? Quem é que está naquela imagem? A gente olha e fala: é Nossa Senhora, né? Mas os índios de então, e o povo de então, ao olhar aquela Nossa Senhora, entendem de imediato muitas coisas. Então, quem é a menininha que está lá impressa? Vamos abrir um parênteses, porque tem sempre gente nova escutando o padre. Me dá um minuto da sua paciência. Só existe uma Nossa Senhora, a da Bíblia, que é mãe de Jesus, Nossa Senhora. Uma, não tem duas, não tem três, não tem quatro. Uma Maria, uma Nossa Senhora, que recebe muitos títulos, dependendo do lugar onde apareceu e se manifestou. Por isso que tem a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a mesma Maria. Nossa Senhora gosta de viajar, né? Fazer ponte aérea. Ela vai dando os rolezinhos dela por aí. Onde ela se manifesta, ela ganha o título do lugar. É a mesma Nossa Senhora que também recebe títulos que expressam verdades da fé ou afeto do povo. Por isso que tem Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Todas essas, é uma Maria só, uma Nossa Senhora só, que ao longo da história visita como instrumento de Deus. Fecha parênteses. E dependendo de onde a Nossa Senhora aparece, ela aparece vestida, até com o semblante do local. Nas aparições de Nossa Senhora na África, ela sempre aparece negra. No Japão, com o zóio puxado. Onde ela vai, ela se adapta. Deus faz isso, né? Pois muito bem. Então lá em Guadalupe, naquele manto. E naquele manto, quem é aquela imagem? É uma indiazinha mestiça. É uma mistura de espanhol com índio, visivelmente. O que nem existia. Só faz 9 anos que esses povos se encontraram. E ela é uma menina, pela roupa, pelo simbolismo, que tem 16 anos, 15, 16 aninhos. Está grávida, por causa da cinta, né, que tem ali na altura do umbigo. Mas ao mesmo tempo ela é virgem por causa do jeito de usar o cabelo. Virgem e grávida. Grávida e virgem. Os detalhes da roupa que apontam para essa profecia, que um dia eles seriam visitados por um Deus Salvador, né? E ali tem todos os detalhes que fazem eles entender a proximidade de Deus com eles. Nossa Senhora de Guadalupe, ela é como que já, vamos dizer assim, uma enculturação da evangelização. Ela não é branquinha europeia.
ela é mestiça, o olhinho, a boquinha, o jeito do cabelo, ela é uma índia, vamos dizer assim, né? E tantos outros detalhes que tem ali, da cultura dos índios, que a gente olha, se alguém não explicar, a gente não percebe. Mas eles olham e entendem 1000 coisas que tem ali, e que eu não vou entrar em todas elas. Bom, passado o tempo, esse manto ele é guardado, né? Porque, vamos dizer, é uma relíquia. E se torna um lugar de veneração dessa visita, então, que faz dar esse grande impulso evangelizador. E também muitas curas e milagres diante dessa imagem estampada no tecido. Acontece que o tecido é o tecido da época, e os tecidos da época apodreciam muito rápido, as fibras da época. Não é como hoje que uma roupa pode durar muito tempo. Naquele tempo se apodrecia muito rápido, né? Eram os próprios índios que faziam aqueles fios, então essa roupa se estragava com muita facilidade. E ele nunca se estragou, né? Inclusive sobreviveu a incêndios, a tantas coisas. E aí se torna objeto também de curiosidade da ciência e da própria igreja. Como é que é esse tecido, né? E é verdadeiramente um milagre estrondoso a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Primeiro porque o tecido não se estraga nunca, e ele é muito frágil, e sobreviveu ao incêndio, ao fogo, né? Segundo, que o que está pintado ali é tinta, mas é uma tinta que não tem no planeta Terra. O ser humano não é capaz de identificar o que é essa tinta, nem de reproduzi-lo. É impossível produzir essa tinta para usar em outro lugar. Então é uma tinta sobre-humana, sei lá, o que você quiser. Então já a tinta não é da Terra, muito menos daquele tempo. Ela é impossível de ser reproduzida, né? A imagem, o tecido, emite calor. Acho que é 36 graus, 8, 37. É a nossa temperatura se a gente não estiver morto nem com febre. É a temperatura de um ser humano saudável. Que o tecido emite a temperatura, né, de um ser humano saudável. Na barriga, se colocar lá aqueles negócios de escutar coração, de escutar barriga, que o médico usa lá, esqueci o nome. Se colocar ali, tem um coraçãozinho batendo na mesma frequência cardíaca de um bebê que está para nascer. Então o quadro, a imagem dela está grávida e não é só que ela está barriguda. Lá dentro você escuta um bebê vivo, batendo, né? No fundo dos olhinhos da imagem, que é um quadro, né? E essa é uma das últimas descobertas. No fundo da imagem, do olho da imagem, assim como no nosso olhar, né? A gente enxerga tudo espelhado, então o que você está enxergando agora? O que eu estou enxergando agora está aqui no fundo da nossa retina, né? No fundo do olhinho da imagem, que está pintada, esse olho é como um olho vivo, dá para olhar no fundo do olho. E no fundo do olho está a cena. Está o bispo, está a empregada que veio trazer o cafezinho, está o outro padre que estava junto, estava o outro índio que acompanhou ele, está a flor caída no chão, está tudo ali impresso no fundo do olho da imagem, né? E por último agora descobriram também que aquele monte de estrelinha é como uma partitura musical, bem embaçadinho, né? Mas que se tocar aquilo da música tem até no YouTube. Depois você acha lá, a melodia do manto da Virgem Maria de Guadalupe, mais ou menos isso. Tem uma música impressa, né, no manto da Virgem Maria. Bom, e tantas outras coisas. Para dizer, Deus visita através de Maria, e a visita é sempre um convite. E o que foi que Nossa Senhora pediu nessa visita? Construa uma igreja. Mas quem é a senhora? Eu sou a mãe do Salvador. O ser humano precisa de um Salvador. Maria trouxe o Salvador. E se enculturando naquela nação, naquele povo, convidou a verdade. E a verdade é Jesus. A nossa cultura não é a verdade. Ah, mas é a cultura deles, né, padre? É porque a cultura do piquiriense, o senhor sabe. O senhor é novo aqui, o senhor vai conhecer. O piquiri, ele tem um jeito. Ela quer saber de jeito? Quer saber de jeito? Jeito não salva ninguém, não. O que salva é Jesus Cristo, que, óbvio, para ser compreendido, eu preciso entrar no seu jeito, para te deixar desse jeito, para te levar a Cristo. Jesus se encultura com a gente. Cada um de nós carrega uma cultura, da cidade, do país, do idioma, uma cultura da própria família, não é? Algumas famílias são mais quietinhas, uma paciência. Outras famílias são explosivas, briguentas. É a tua cultura, não tem problema. Mas Jesus se encultura, o Evangelho se encultura em nós. E ele vai mudando coisas do nosso jeito, porque nem tudo do nosso jeito convém. Nem tudo do nosso jeito combina com Jesus. Então aquilo que não combina, deixa para trás. Porque o que te salva não é a tua cultura, é Jesus. E o que combina, amém, fica com ele.
E o que convém, pode ficar. Porque Jesus é a verdade e a salvação, que visitou a América Latina através de Nossa Senhora em Guadalupe, por isso Nossa Senhora de Guadalupe. E é um grande dizer de Deus, né? Do papel de Maria também, na história da igreja, na história de cada um de nós, né? Na história de Santa Isabel, no Evangelho, mas na nossa história também. Quantas visitas já não nos chegou da parte de Deus por causa da Virgem Maria, né? Por isso nós temos um afeto e uma devoção à Nossa Senhora, independente do título que a gente prefira, do elogio que a gente mais prefira dar, ou de qual dessas manifestações mais atrai ao nosso coração e à nossa devoção. Todas elas são a mesma Mãe de Deus. Mas justamente por isso, quantas vezes fomos visitados e alcançados pela intercessão de Nossa Senhora. E aí, no Evangelho de hoje, Isabel completou a frase do anjo, que nos dá a primeira parte da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? E aí Isabel completou: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E se tudo isso é verdade, o que o anjo Gabriel diz para Maria é verdade ou mentira? O que você acha? Você acha que ele errou, exagerou, ele não tomou os remédios aquele dia? Ou ele falou a verdade? O que você acha? Ele falou a verdade. Se tudo isso que Isabel falou é verdade, e eu acho que é verdade, ou também Isabel era meio emocionadinha, o que ela falou era verdade ou mentira? Verdade. Se eu somar o que Gabriel falou com Isabel falou e é verdade, não é verdade? O que nos resta dizer então? Porque Gabriel falou com Maria, Isabel falou com Maria, você não quer falar nada com ela? Pegue a mão quem quer falar alguma coisa com Nossa Senhora, para eu não me sentir sozinho, não falar sozinho também. Então assim, Gabriel falou, Isabel falou. Agora é minha vez de falar. O que me resta falar? Depois do que Gabriel falou, Isabel falou, só me resta falar o quê? Pecadora Maria? Santa Maria. Mãe de qualquer um? Mãe de um grande homem espiritualmente desenvolvido? Ela é mãe de quem? Mãe de Deus. Aí Jesus é quem? É Deus. Santa Maria, mãe de... O que mais a gente, por óbvio, tem que dizer para essa mulher? Por óbvio. Rogai, intercedei, rezai. Rogai por nós. Porque ninguém anda sozinho. A gente carrega um tanto de gente dentro de nós, né? Rogai por nós. Que somos o quê? Santo? Pecadores. E já que assim era bom ela rogar, rezar, interceder por nós quando? Amanhã, né, gente? Sextou, bebê. Já é sexta. Deixa para segunda, Nossa Senhora. Rogai por nós quando? Quando, gente? Agora. Agora. Já. E só esse finzinho de ano também, que 2026, está comigo, está com Deus. E qual é a hora mais importante da nossa vida? O encontro com Deus, na hora de nossa morte. Ah, não sei não, hein? Amém? Eu creio, assim seja. Deus nos visita para que tenhamos e escrevamos uma história de fé. E nós não estamos sozinhos, Nossa Senhora está conosco. Então que dos nossos lábios sempre possa sair, com toda a fé, confiança e amor, o que disse o arcanjo Gabriel, o que disse Santa Isabel, e o que o bom senso nos faz dizer também na segunda parte da Ave Maria, né? Para que sejamos visitados por Jesus que vem com ela, e por ela que vem com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração. Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, Mãe Imaculada, bem-aventurada és tu, porque acreditaste. Mãe, nesse dia nós nos colocamos diante de vós e pedimos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, em favor do mundo, das suas guerras, das suas lutas, dos seus pobres. Mãe, em favor da igreja, do Santo Padre, o Papa, os bispos, sacerdotes, religiosos e todo o povo de Deus. Mãe, em favor daqueles que nos governam, para que tenhamos paz, justiça e os pobres sejam lembrados. Mãe, em favor dos missionários e de todos que anunciam o nome de Jesus. Mãe, em favor daqueles que nos pedem oração, daqueles que sofrem e que lutam. Mãe, em favor daquilo que a gente carrega no mais profundo de nós, como sonho, como medo ou como dor. Nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, em favor da nossa fidelidade, constância com Jesus, da nossa perseverança no caminho do Evangelho. Mãe, em favor da nossa conversão diária e pessoal, nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, em favor da história de fé que Deus nos convida, me convida a ter. Em favor, Mãe, daquilo que precisa ser abandonado pela fé. Em favor, Mãe, daquilo que tem que ser alcançado, buscado pela fé. Nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, diante daquilo que Deus nos pede, que nos parece impossível. Mãe, em favor daquilo que Deus nos pede e que parece maior do que a nossa coragem ou as nossas forças. Mãe, em favor daquilo que hoje nos sobrecarrega, nos assusta, nos amedronta. Mãe, em favor do nosso passado que muitas vezes quer nos escravizar, nos puxar para trás. Mãe, em favor de tudo aquilo que em nós hoje é paralisia e não nos permite frutificar. Nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, escutai a nossa oração, a nossa prece. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.